Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vou bater um papo com você sobre esse tema, o interesse vital do titular dos dados. Aulinha bem rápida, aulinha bem tranquila, bem simples. Por quê? Porque a gente vai falar a respeito deste aspecto. Quer dizer, a ideia de que o RGPD, ele traz lá no seu considerando 46, a ideia de proteger o interesse vital do titular dos dados. Então vejam que aqui a gente está falando o quê? Sobre essa situação de licitude no tratamento dos dados pessoais. E um dos critérios de licitude, então, vai ser esse, né? Vai ser o interesse vital do titular dos dados. Então eu trouxe aqui, como curiosidade, o próprio considerando 46. E ele diz isso que você pode ver aí. Ele diz que o tratamento de dados pessoais também deverá ser considerado lícito quando for necessário a proteção de um interesse essencial à vida do titular dos dados ou de qualquer outra pessoa singular. Ou seja, quando o responsável pelo tratamento, e aqui de uma maneira muito genérica, a empresa que presta um serviço, por exemplo, enxergar que há um interesse vital ali do titular dos dados, ou seja, do cliente, por exemplo, ela pode dizer, ela pode garantir a licitude das suas ações, argumentando com base nesse fundamento, dizendo eu, responsável pelo tratamento, estou fazendo isso porque eu estou protegendo o interesse vital, não meu, eu responsável pelo tratamento, mas do outro, que está me dando ou me cedendo, ou me transferindo os seus dados pessoais. Nesse sentido, então, como a gente vê aqui, o tratamento de dados pessoais com base nesse fundamento do interesse vital de outra pessoa singular só pode ter lugar quando o tratamento não se puder basear manifestamente em algum outro fundamento jurídico que está presente no RGPD. Significa dizer então o quê? Que essa ideia de interesse vital do titular pode ser usada, mas apenas como última opção. Ou seja, havendo outra maneira de fundamentar o tratamento dos dados pessoais do titular, essa outra maneira, seja qual for, deve ser utilizada. Essa ideia de interesse vital, então, é última opção, digamos assim. E continua aí o considerando 46. Ele diz aqui que alguns tipos de tratamento podem servir tanto a importantes interesses públicos, como a interesses vitais do titular dos dados. E aí ele dá um exemplo. Por exemplo, se o tratamento for necessário para fins humanitários, né? Então, nessa situação, perceba, um Estado, por exemplo, ele está tratando dos dados pessoais de saúde dos cidadãos, e ele vai dizer o quê? Eu, Estado, sou responsável por garantir, então, a saúde dos cidadãos. Por esse motivo, né, é um interesse vital do cidadão, do titular dos dados nesse caso. Tanto que aí na quarta linha, continuando, a gente vê, né? Fins humanitários, incluindo a monitorização de epidemias e da sua propagação, ou em situações de emergência humanitária, em especial em situações de catástrofes naturais e de origem humana. Quer dizer, ocorre um terremoto. Claro que aí o Estado vai tratar de dados pessoais das pessoas. Vai pegar lá, por exemplo, o tipo sanguíneo. Vamos supor aqui, né, num terremoto, eu tenho que saber, eu, Estado, que estou prestando socorro ao cidadão, eu tenho que saber o tipo sanguíneo. Então, né, essa é uma situação em que o Estado vai ser o responsável pelo tratamento e que ele vai justificar juridicamente esse tratamento com base nesse princípio, nesse fundamento de licitude, que é o interesse vital do titular dos dados. E mais que isso, a ideia de interesse vital, como eu já falei aqui, está explícita lá no artigo 6º, número 1, a linha D do RGPD. E aí, como a gente já tinha falado anteriormente, essa é uma das situações que garante, então, a licitude do tratamento dos dados pessoais. Porém, como eu disse anteriormente, é importante destacar o que traz o considerando 46. Esse fundamento só pode ter lugar, ou seja, só pode ser utilizado, quando o tratamento não se puder basear claramente, explicitamente, em um dos outros fundamentos jurídicos.
Por isso que eu repito, essa vai ser, digamos assim, a última opção como fundamento jurídico de licitude do tratamento dos dados pessoais do titular. Então é isso, por essa aula eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você por ter assistido a essa aula. E se você tiver alguma dúvida sobre essa ideia de interesse vital do titular dos dados, deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, que com certeza eu vou respondê-la em um próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez, um abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!